Confira as assustadoras profecias de Nostradamus para 2018. Uma erupção do Vesúvio. Uma cúbia se cumpriu. O vulcão mais ativo da Itália, o Etna, que fica na região da Sicília, entrou em erupção hoje. Apesar dos tremores alcançarem seus níveis mais elevados, não há risco para os moradores da região. Para quem não sabe o que é o Vesúvio, se trata de um estratovulcão, ou seja, um vulcão em forma de cone, na Itália, mais exatamente na cidade de Nápoles. Ele já entrou em erupção inúmeras vezes. Sua mais catástrofe, sem dúvidas, foi em 79 DC, que acabou devastando as cidades de Pompeia e Herculano. Conforme Nostradamus, uma nova erupção do Vesúvio, tão poderosa quanto aquela de Pompeia, deve acontecer ainda em 2018. A profecia diz que o vulcão italiano agitará a Terra a cada 5 minutos e que pelo menos 6.000 pessoas vão morrer. 2 grandes terremotos na Califórnia. Um grande desastre natural foi previsto por Nostradamus no território onde fica a Califórnia. Algunos científicos estiman muy posible que el sur de California sea sacudido en cualquier momento por un fuerte sismo de magnitud 8,2, publica Los Angeles Times. Un temblor de esta potencia sería mucho más destructivo para el área de Los Ángeles que, comparativamente, el reciente terremoto en México, dado que la falla de San Andrés se encuentra muy cerca de zonas densamente pobladas. El megaterremoto más reciente en tierras del sur californiano se produjo en 1857. Califórnia, dos Estados Unidos. A profecia diz que um terremoto deve se propagar particularmente pela área dos Estados Unidos. Seu poder deve ser sentido em terras de todo o globo. Isso, sem contar que muitas vidas serão perdidas e várias cidades serão destruídas por completo. Especialistas, há algum tempo, já estão monitorando com mais afinco essa área do território americano. Conforme eles, a região que é chamada de Cascadia Subduction Zone realmente é considerado um local com potencial para os grandes tremores sísmicos, com magnitude 8 ou até superior. 3 cometa ou queda de asteroides. Astrônomos estão sempre monitorando o espaço para se antecipar aos eventos fora da Terra que possam nos atingir, por exemplo. Mas, mesmo com essa vigilância toda e mesmo sem qualquer alerta de perigo para nós, Nostradamus previu uma colisão de objetos, como asteroides, com o nosso planeta. A profecia diz que em um momento de grande violência coincidirá com a aparência de um cometa no céu. Um terremoto nuclear e catástrofes naturais destruirão o planeta. Colapso econômico. Diante de todas as crises econômicas do que estão se deflagrando, um colapso mundial não seria muita novidade. Aliás, essa é exatamente uma das previsões de Nostradamus para 2018. Conforme a profecia, os ricos morreriam muitas vezes. E, ao que tudo indica, especialistas na área não descartam que a pior crise financeira que já vivemos poderá acontecer ainda esse ano. 5. Estados Unidos ingovernável e incompetente. Nas previsões de Nostradamus, o então presidente dos Estados Unidos, Trump, nesse caso, é chamado de trombeta falsa e será capaz de dar início à pior fase que o país já enfrentou. E o pior de tudo é que não estamos muito longe disso. Reformas a respeito da imigração, as políticas econômicas que favorecem a elite e a constante troca de ameaças com a Coreia do Norte podem ser o estopim para o maior desastre que presenciamos nos últimos anos, acabando de vez com a paz mundial. 6. Terceira Guerra Mundial.
Essa é uma das piores previsões de Nostradamus para 2018. Segundo ele, a Grande Guerra começará na França e toda a Europa será atacada. Será longo e aterrador para todos, e finalmente, haverá paz, mas apenas alguns irão apreciá-la. Uma outra parte da previsão, ainda mais assustadora, diz que uma grande começará entre as duas potências mundiais e irá perdurar por cerca de 27 anos. Sobre isso, há quem veja um possível confronto entre Coreia do Norte, Rússia e China contra os Estados Unidos. 7. Morte de um grande líder da Igreja Católica. E possível que os católicos entrem em grande luto esse ano. O mais interessante de tudo é que, em 2013, o próprio Papa Francisco fez a seguinte declaração sobre seu papado e sua vida: eu vivo com a generosidade do povo de Deus. Internamente, tento pensar em meus pecados, meus erros, para não mergulhar. Porque eu sei que vai durar pouco tempo. 2 ou 3 anos. E em seguida, para a casa do Pai. Tenso, não? O que você pensa sobre essas previsões? Você acredita? Agora, falando em profecias, esse outro assunto tem mexido bastante com o imaginário das pessoas na internet. Guerra na Síria é profecia bíblica que está sendo cumprida. Ponto.